pelo que é o irmão ou a irmã mais conhecido. É um apelido? Algumas pessoas têm apelidos e são mais conhecidos pelo apelido. E quando a gente tenta saber o nome do personagem e dizem, sabe quem é fulano, a gente nem sabe quem é, não é? É mais conhecido pelo apelido. Talvez seja o seu caso. Mas talvez seja por alguma coisa que você faz. Há pessoas que são muito conhecidas porque comem muito e são famosos por serem grandes comilões. Há pessoas que são conhecidas por participarem de algum tipo de atividade ou por serem de alguma terra, de alguma cidade, por pertencerem a algum clube, fazem questão de cada vez que nos encontram falar da sua equipa e a gente começa a perceber e a conhecer aquela pessoa por causa daquilo. O que é que o torna conhecido? O que é que o faz diferente dos outros? O que é que permite que as pessoas o reconheçam? Conhece-se fulano tal. Não sei quem é. Aquele assim, já sei. O que é que fazia Jesus conhecido? O que é que servia para identificá-lo? Nós lemos hoje na profecia de Isaías que Jesus não ficou conhecido pelo seu aspecto fora do habitual. Talvez para aqueles que andaram com Jesus e que aprenderam a amá-lo, porque era talvez muito difícil andar perto dele sem amá-lo, o rosto de Jesus, a sua expressão, os seus olhos, pudessem se tornar muito belos. Mas Jesus não era particularmente bonito fisicamente. O texto bíblico diz claramente que não era formosura que atraía as pessoas. A profissão de Jesus ou a sua atividade profissional não era uma coisa extraordinária e muito fora do comum. A sua região, a região de onde ele vinha, a província de onde ele vinha, era uma província onde havia muita gente e, portanto, isso também não era necessariamente uma marca. O que servia para identificar Jesus, o que fez com que ele fosse claramente conhecido. Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. E vamos ver algo que permitiu que Jesus fosse claramente identificado. Evangelho de João, capítulo 20, vamos ler um texto que fala sobre aquela fase após a ressurreição de Jesus. E em João 20, a partir do versículo 24, nós lemos assim, João, o quarto Evangelho, capítulo 20, a partir do 24, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, e chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Conhecido pelas cicatrizes. O que identificou Jesus de forma inequívoca, aquilo que Tomé disse: eu preciso, para eu ter a certeza, aquilo que vai me garantir que é realmente Jesus, serão as cicatrizes. E quando Jesus aparece finalmente aos discípulos e Tomé está presente, Jesus o desafia e diz: cá estão as cicatrizes, que tu disseste que seriam o suficiente para me identificar. Vem, confirma, tu podes ter a certeza de que sou eu, por causa das cicatrizes. Porquê é que Jesus não corrigiu as marcas da cruz?
Alguém com o poder extraordinário de fazer o que Jesus fazia, de com uma única palavra transformar a pele de um leproso numa pele outra vez sã, saudável como de uma criança. Alguém que podia tocar os olhos de um cego de nascença, nunca tinha visto, e fazer com que os seus olhos fossem novos outra vez e ele pudesse ver. Aquele que era capaz de ressuscitar alguém depois de 4 dias de morto, como Lázaro. Aquele que foi capaz de vencer a morte e sair da sepultura sozinho. Não tinha ele poder para maquiar, para consertar, para eliminar as marcas e voltar à vida com o seu corpo perfeito e completamente restaurado? Certamente sim, irmãos, mas Jesus não escolheu fazer isto. Ele escolheu deliberadamente voltar com um corpo novo, realmente um corpo diferente. Diz aqui que ele entrou e as portas estavam fechadas, não precisava mais de portas para passar, mas que mantinha as cicatrizes, conhecido pelas cicatrizes. E porquê? Eu queria compartilhar com os irmãos 3 razões, das muitas que poderão existir, pelas quais Jesus preferiu manter as cicatrizes e ser conhecido por elas. Primeiro, Jesus manteve as suas cicatrizes de tal maneira que um dia, quando nós chegarmos à presença do Senhor, vamos poder vê-las. E Ele as manteve para que nós pudéssemos nos lembrar o custo da salvação. Nós temos uma tendência humana, natural, de desvalorizar aquilo que vem de graça. Tudo aquilo que nós recebemos e ganhamos sem que nos custe muito, temos a tendência de achar que não é muito importante. Se estão dando isto gratuitamente, é porque isto não deve ser lá grandes coisas. É o que costuma-se falar, por exemplo, a respeito dos conselhos, não é? Se o conselho fosse bom, não era de graça. E a ideia fica um bocado esta. Quando as coisas são dadas simplesmente e não há nenhum esforço, nós não temos nenhum tipo de dificuldade, achamos que isto não vale. É isto que pode estar por trás, muitas vezes, da dificuldade das pessoas em entenderem a salvação pela graça e acharem que ainda têm que se esforçar um pouco. Não é possível que a nossa salvação, não é possível que eu vá para o céu assim, sem mais nem menos. É preciso sacrificar-me, é preciso fazer um esforço, é preciso me autoflagelar, é preciso, não é, me esforçar bastante para, com o meu sofrimento, poder ganhar o céu. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. A salvação vem a nós de graça, mas ela custou um preço altíssimo. E cada vez que Jesus mostrava as suas cicatrizes e que nós lembramos que Ele ficou conhecido por elas, recordamos o preço que Ele teve que pagar para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus pagou com a sua vida, Ele pagou com o seu sangue, Ele pagou com o seu corpo. E é muito propício que hoje nos lembremos disso, porque logo vamos participar da mesa do Senhor e lembrar os elementos que o Senhor nos disse para nós recordarmos. A tortura que Jesus passou, física e psicológica, foi tão extraordinária que nós não podemos imaginá-la, mas é bom que Jesus seja reconhecido pelas suas cicatrizes, para que nós possamos lembrar que a salvação, que a paz que Ele ganhou para nós teve um preço muito alto. Que a igreja que Ele resgatou teve um preço muito alto. Meus irmãos, nós valorizamos tão pouco a igreja de Jesus. Nós temos uma tendência para nos concentrarmos nas coisas que não estão exatamente como nós gostaríamos. E às vezes pequenas diferenças de gosto fazem com que nós imediatamente rejeitemos. Jesus morreu pela igreja, irmãos. O apóstolo Paulo, falando sobre família e dizendo aos maridos, amem as suas esposas. E ele dá um exemplo máximo, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não estou falando da igreja A, B, C, não estou falando desta igreja ou de qualquer outra igreja, não estou falando de denominações, estou falando da igreja de Jesus. Irmãos, a igreja de Jesus é a noiva de Cristo, é a noiva do Cordeiro, é aquela que vai celebrar o casamento final. Quando fomos arrebatados e ressuscitados e nos encontramos com Cristo, Cristo deu a sua vida pela igreja. Cuidado, meus irmãos, não vamos desprezá-la. É a igreja do Senhor, conhecido pelas cicatrizes, para nos lembrar o custo alto da salvação. Conhecido pelas cicatrizes,
para poder, de uma forma mais completa e perfeita, se identificar connosco. Eu não sei se o irmão já percebeu, mas quanto mais viver, mais vai perceber que esta vida que aqui vivemos neste mundo deixa marcas. Todos nós carregamos cicatrizes. Quais são as suas? Algumas cicatrizes são físicas. Talvez o irmão tenha um dia se queimado, se magoado, partiu um braço, partiu uma perna, fez uma cirurgia e ficou com cicatrizes. Algumas mamãs aqui estão e carregam a cicatriz para poderem ter dado os seus filhos a este mundo. Todos nós carregamos cicatrizes físicas que nos lembram de algum sofrimento, mas muito pior do que estas são as outras cicatrizes, as emocionais, as psicológicas, que nós carregamos. E todos sabemos quanto elas nos custam. Mas quando nós olhamos para as cicatrizes de Jesus, nós lembramos que Ele também tinha as suas. E Ele sofreu todo o tipo de marcas que este mundo pode deixar. O irmão tem cicatrizes físicas. Olha, irmãos, as costas de Jesus ficaram completamente lavradas pelo açoite romano. As suas mãos, os seus pés furados, o seu lado ferido. O irmão tem cicatrizes psicológicas, sociais. A sua vida tem sido difícil. Há pessoas que têm sido uma verdadeira arma de lhe deixar marcas. Jesus também experimentou isto. Quantas das cicatrizes emocionais que nós sofremos por conta de outras pessoas. Seria tão bom que a vontade destas pessoas fosse movida para se transformarem, para permitirem que Deus agisse, mas não deixam e continuam nos atormentando e nos consumindo. O Senhor Jesus também experimentou isto, irmãos. Durante 3 anos Ele andou com os seus discípulos de um lado para o outro, dando do que havia de melhor, numa vida completamente perfeita, numa entrega completa, num amor incomparável. E ao fim de 3 anos, Judas estava pronto a vender Jesus por 30 moedas de prata. E ainda naquela última noite, sabendo o que Judas ia fazer, Jesus toma uma bacia com água, ele pega uma toalha e ele lava os pés do traidor. Irmãos, ele sabia. Querem falar sobre perdão? Sobre a dificuldade que nós temos em deixar ir. E nós quantas vezes ficamos agarrados a uma sensação de justiça errada. Jesus lavou os pés do traidor na noite da traição. E quando morria na cruz, ferido que podia estar por todas as cicatrizes da inveja, do ciúme, do orgulho, da vaidade, do erro que estava no coração daqueles líderes religiosos que ali estavam e que deviam saber muito melhor, porque conheciam a Bíblia. Jesus ainda disse: Pai, faz vir a tua justiça sobre estes, castiga-os porque são maus. Não foi isso que Jesus orou, irmãos. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem aquilo que fazem. Jesus ficou conhecido pelas cicatrizes, irmãos, porque Ele queria que nós compreendêssemos que na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, seja qual for a marca que esta vida está deixando em nós, nós podemos ter com Ele, porque Ele é conhecido pelas cicatrizes. Quando a dor é opressiva, quando ela parece que vai nos esmagar, meu irmão, vá a Jesus, Ele é especialista na matéria. Ele tem as marcas para provar que sabe o que é a dor e o sofrimento. Mas eu não posso terminar aqui, irmãos. Porque Jesus carregou as cicatrizes e ficou conhecido por elas, não somente para que nós nos lembrássemos o custo da salvação e para que Ele pudesse se identificar plenamente com a nossa humanidade, mas Jesus ficou conhecido pelas cicatrizes para nos mostrar que Ele viveu, sofreu e venceu. Ele venceu a morte, o inimigo final. Ele venceu a opressão. Ele derrotou a ansiedade, o stress. Ele conquistou a depressão, o ressentimento, a autopiedade. Tudo aquilo que vem sobre nós em cargas muitas vezes tão grandes. Jesus experimentou, mas venceu.
Na hora em que ele podia, pura e simplesmente, ficar de joelhos, chorando e dizendo: pois é, eu fui tão bonzinho, ajudei toda a gente e agora vão-me tratar mal. Ele levantou-se e caminhou. Na hora em que ele foi acusado, injustamente, na hora em que falsas testemunhas vieram dizer tolices a respeito dele, ele podia ter perfeitamente, com o seu poder divino, esmagado toda a concorrência e a oposição. Ele mesmo disse a Pedro: então tu não sabes que há legiões de anjos à espera? É que tu não vês nada, mãe. Tu tens uma visão muito limitada ou muito material. Eu que posso ver o mundo espiritual. Há legiões de anjos aqui à espera, mesmo só à espera que eu peça. Mas eu não vou pedir, porque está em risco a salvação. Está em risco a vitória. Na vida do Manuel, na vida do Joaquim, na vida da Maria. Está em risco a diferença entre uma vida subjugada e dominada pelo pecado ou uma vida de alguém que pode erguer a cabeça e dizer: com Deus eu sou mais do que vencedor. Está em risco isto e por isso eu vou até ao fim. E ele foi, irmãos, ele foi. E vencendo todas estas marcas e estas dificuldades, mesmo tendo que receber cicatrizes tão marcantes, ele venceu. Quando Jesus entregou a sua vida ao Pai na cruz, para muitas e muitas e muitas pessoas era um momento de derrota. Acabou, assunto encerrado, não há mais nada a fazer. Mas naquela hora, irmãos, Jesus derrotou a condenação do pecado que havia sobre as nossas vidas. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, naquela hora Jesus riscou a condenação. Ele apagou a pena do nosso pecado. Foi a maior vitória de toda a história da humanidade. Naquela hora, ao dar a sua vida, ele estava conquistando o direito de ser o nosso Senhor absoluto e nele nós obtermos vitórias absolutas, não apenas pequenos momentos de alegria ou pequenas horas de satisfação. Não é só consolo que nós buscamos no Senhor. Não é só um ombro amigo de alguém que entende porque é que estamos a chorar. Nós encontramos em Jesus um Senhor vitorioso. E aquilo que Ele veio nos trazer é a capacidade de realmente vencer nesta vida. Não apenas andarmos aqui arrastando os pés, irmãos, mas andarmos com a convicção daquele que segue um Senhor que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, conhecido pelas suas cicatrizes. Um dia você vai vê-las. Um dia eu espero vê-las. Certamente vai ser a experiência mais extraordinária, mais humilhante, de maior peso, o dia que eu puder ver nas mãos de Jesus as marcas dos cravos que Ele recebeu para que eu pudesse estar salvo. Meu irmão, estas marcas foram feitas por si e foram feitas por mim, para que nós possamos ter esta vida abundante que Jesus prometeu, para que nós não deixemos que o inimigo nos derrube e nos faça andar de arrastos. Nós somos filhos do Pai Celeste, não é para andar de gatinhas, é para andar de cabeça erguida, porque em qualquer circunstância, com Ele, nós somos mais do que vencedores. Nesta hora, nós celebramos e recordamos este sacrifício que Ele fez por nós.